Uma praia repleta de mistérios inexplicáveis que coleciona mais de 300 aparições de OVNIs nos últimos 25 anos, se tornou uma importante rota ufológica de pesquisas. Meu nome é Fred Mosh, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Marcas de pousos e ninhos de naves, estranhos ataques a animais domésticos, pesquisas biológicas, círculos de luz e grandes esferas flutuantes de energia registradas por dezenas de câmeras de segurança. Peruíbe, litoral norte de São Paulo, região que ao longo dos séculos preservou histórias de contatos entre os povos indígenas e os caminhantes do céu. Uma coleção de fenômenos na região, a maioria concentrada no ano de 2008, começou a chamar a atenção de diversos ufólogos do país. Dentre eles, alguém acostumado aos mistérios da Praia do Guaraú. Nós paramos o carro bem aqui nessa praia, que é uma praia escura, né? Uhum. Exatamente. Aí, só que a noite estava chuvosa, tava mais ou menos a mesma coisa assim, tava uma chuvinha muito fina. Mesmo assim, eu cheguei aqui, montei uma filmadora, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma luz azul que tava mais ou menos lá, naquela posição ali, exatamente, bem ali. Entre essas duas ilhas aqui. Essas duas ilhas, né? E uma coisa que eu notei é que ela tava na linha do horizonte. Na linha, não tava nem acima nem embaixo, só tava na linha do horizonte. Eu peguei a filmadora e comecei a filmar. Eu vi que tinha essa luz azul e embaixo dela tinha duas luzes brancas que piscavam muito rápido, uma em cima e embaixo. Muito rápido. Que coisa é essa? E aquela luz ficou ali e não saía. Não se movimentava. Eu joguei laser, fiz um monte de coisa, nada. O que ela fazia às vezes, ela explodia num burst de luz muito forte, muito intenso, né? Tem um outro caso ainda do bairro São José que eu queria que tu me falasse sobre ele. O pouso. Exato. É. Mais ou menos nessa mesma época teve uma onda aqui em Peruíbe que foi as pessoas viram uma luz, né, alaranjada, e logo depois apareceu uma marca de pouso. Alguma coisa que baixou então o terreno e lá é tabual, são tabuas, né, uma planta aquática, e aquilo realmente ficou em forma de bacia, alguma coisa que chegou muito perto. Como se fosse uma elipse. É, só que quando eu cheguei lá, né, já fazia um tempo, eu já tinha entrado, já tinha pisado, tinha muita gente. Eu acho que para você, a melhor pessoa, eu vou te indicar, é o Paulo Aníbal, porque ele foi o primeiro a chegar lá. Sim. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém ainda, ninguém pisou. O fato mais importante que eu considero em 2008 foi um pouso de um objeto em cima de um terreno, de um tabual, no bairro São José.
diversidade de fenômenos ufológicos de Peruíbe motivou ufólogos a mapearem as regiões de maior incidência para futuras pesquisas. E dentre os mais de 300 casos registrados, o do bairro São José talvez seja o mais intrigante de todos. Quando eu fui chamado pelo oficial da Defesa Civil para averiguar um caso muito estranho no terreno de uma vizinha lá no bairro São José, e de imediato viemos para cá. Pedi que ele fizesse um isolamento local e temos a imagem de como ficou o local realmente quando ocorreram os fatos. E as fotos que mostraram depois foi depois do pisoteamento, já houve uma alteração. Uma das coisas que reforçam a nossa teoria que o objeto não pousou, não havia nenhuma marca de trem de pouso, não havia depressões, não havia nada que indicasse que ele tivesse efetivamente amassado para pousar. E toda vez que algo pousa, ele deixa uma marca, por causa do peso desse objeto. E outro detalhe muito importante, se o objeto tivesse pousado efetivamente, teria queimado todas as plantas, o inteiro. O que aconteceu é que somente as pontas foram queimadas. E numa análise posterior, como o especialista falou, essa queimação não é da própria planta. Alguma coisa incandescente acima de 100 graus queimou essas plantas. E outra coisa, o total do tamanho dessa marca ficou quase 15 metros. Teve até gente que fotografou a menos de 50 metros esse objeto, que deu a descrição, parecia um peão invertido, porque ele parece ter uma base muito larga embaixo e afunilado na ponta em cima. Paulo, então a partir desses acontecimentos é que foi criada a Rota Ufológica. Sim, logo em seguida, após o começo do ano seguinte, nós formulamos um roteiro para exemplificar casos de casuística. Foi uma série de acontecimentos onde as pessoas viram objetos estranhos, perto e de longe, até sobre o mar. Em certas regiões, principalmente onde se concentravam relatos. Por exemplo, o Guaraú, que é o relato de Jamil, está dentro desse roteiro, a gente colocou dentro desse roteiro. As ruínas do Abarebebê, que é um sítio arqueológico, talvez o mais importante aqui da região, é um ponto de grande avistamento de OVNIs. Testemunhas, tanto de fora da ruína e dentro da ruína, chegaram a avistar OVNIs. A Igreja do Abarebebê foi uma das primeiras igrejas do Brasil, erguida na metade do século XVI para catequizar os índios tupis. O mesmo povo que dizia se comunicar com seres saídos de dentro de bolas de fogo. Tais relatos poderiam explicar a aparição de OVNIs nos dias de hoje? Luzes e naves que pairam acima do cemitério indígena e da antiga obra dos jesuítas? E até formular esse roteiro, a gente já conhecia 300 casos na região. Paulo, por que tu acha que esses fenômenos ocorrem justamente aqui? Primeiro, tem a questão biológica que envolve a jureia. A jureia tem espécimes de plantas e animais, só existe aqui. É uma região endêmica de riqueza biológica. O banco genético é muito grande. Outra questão que eu acho que tem importância é a questão mineralógica. Por exemplo, por alguns anos, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral soltou autorizações para a prospecção de certos minérios. O último, que faz parte da Liga do Titânio. O titânio é uma liga estratégica. Um disco voador à distância altera o campo magnético. Isso daqui é cilíndrico. Então ele tem esses mecanismos. E outra coisa que vale a pena enfatizar
que houve um blackout aqui na região. Que momento foi esse blackout? Foi durante a noite, sei lá, foi durante a noite, no momento que estava observando esse objeto. Inclusive, quase uma semana e meia depois, teve uma ocorrência envolvendo cachorros, onde alguns desses cachorros vieram a falecer com interferência muito estranha. Um espaço de preservação onde a natureza encontrou a paz, até o dia em que a paz foi abalada por algo estranho e desconhecido. Eu fui atrás, ela me ligou, né? Ela falou que havia tido um ataque de alguma coisa, eu não sabia o que era, né? E 4 ou 3 cachorros tinham realmente sido atacados e mortos. Aí eu falei, quanto tempo? Mais uma semana mais atrás, né? Eu falei, mas vou fazer o que aí? Ah, eu guardei os cachorros para você. Eu guardo onde? No freezer. Ah, vamos lá. Em especial, eu gosto muito dessa foto porque ela indica como ficou configurado a questão do cadáver do cachorro. Não havia justificativa que explicasse de maneira natural essa situação. Foram atacados, mas umas mordidas, um ferimento estranho, né? E ela mesmo relata que foi visto um ser bípede que teria se envolvido nessa ocorrência, onde morreram 5 cachorros e um saiu vivo. Aí eu falei, vocês viram o que fez isso? Ela não vi. E ela viu alguma criatura pulando os 3 metros. E não deu tempo dela identificar o que era. Foi um total de 5 cachorros mortos e um que sobreviveu. O sítio de Chalana Machado é um santuário de animais abandonados e que sofreram maus tratos. Mais de 700 cães de rua. O que não se podia imaginar é que tais animais cuidados e aparentemente seguros fossem então atacados e mortos por uma criatura desconhecida. Cadáveres encontrados por um tratador apresentavam estranhas perfurações e o sangue inteiramente sugado dos seus corpos. Quando chegou, de manhã encontrou os animais na situação, né? Conforme tem as fotos que mostram, passou, nós chamamos as autoridades, chamamos polícia, veterinário, não conseguiram chegar numa conclusão. Passou mais uns 3 dias, ocorreu de novo o fato, foi onde nós decidimos montar uma vigília para tentar pegar ou um caçador, uma pessoa que estava invadindo para, né, montar armadilha para capturar animal, ou um outro tipo de animal que estava em ataque, uma onça, alguma outra coisa assim. E nós nos preparamos para isso, inclusive com armadilhas, tipo com carne e tal, na árvore. Né, tava eu e mais 3, uma equipe de 3 funcionários, e nós vemos pela primeira vez quando esse animal, esse ser, pulou uma distância de mais ou menos uns 12 metros, né? Onde ele mirou com a lanterna e um dos cachorros foi correndo atrás. Foi quando nós vimos o ser e decidimos chamar o pessoal do ufológico lá da equipe do Guarujá. Ele tinha uma pele lisa, como se fosse uma pele de foca.
parecido com uma cara de morcego, umas orelhas pequenas, meia pontuda. Os pés deles pareciam esses pés tipo de canguru, que dava de 2 pernas e com a mão meio assim, mais ou menos 1,30 m. Com certeza foi um ser extraterrestre, porque antes de acontecer esses ataques, teve o caso que aconteceu no bairro São José. O misterioso ataque aos cães, testemunhado por Chalana e os tratadores, no intervalo de 1 semana do caso do bairro São José, seria mesmo uma criatura deixada por extraterrestres interessados em fazer experiências sobre o habitat do nosso planeta? Na hora que o pessoal do grupo de ufologia veio, né, no caso foi o Wallace, o Jamil, eles colocaram uma pinça daqui, da onde estava, bem próximos das artérias. Foi choque hipovolêmico, entendeu? A morte por falta de sangue. O ataque ocorreu num canil hoje desativado. Os corpos dos animais foram achados próximos à parede do lado de fora, embora as trancas de suas baias permanecessem fechadas. Bop foi o único cão sobrevivente. Na verdade, o Bop era como se fosse um cão pastorzão, né? Ele dominava o campo. E ele sempre foi meio agressivo, assim, meio rebelde. E, de repente, quando aconteceu esses ataques, nós encontramos ele dentro de um buraco, certo? Ferido. Ele tinha cavado um buraco perto de uma árvore. E ele estava dentro desse buraco. E completamente em choque. E depois disso, ele ficou o cachorro mais bobo do mundo. Se por um lado, o sítio do projeto Anjinhos da Rua e o bairro São José estão na rota ufológica de Peruíbe, por outro, um local entre os dois pode ser considerado um ponto extraoficial de avistamentos de fenômenos extraterrestres. Quem vai nos falar sobre esse verdadeiro mirante das estrelas é um ufólogo, investigador e especialista nos casos antigos e atuais da região. Em 90, 91, como havia várias incidências, tanto ufológicas como algumas outras paranormais, eu comecei a investigar dentro da minha área as situações que aconteceu aqui em Peruíbe. Quando nós começamos a mapear aqui a região, Peruíbe, nós colocamos aqui, esses pontos vermelhos são todos casos ufológicos que nós tivemos contato. Para mim, que estou aqui desde 1983, a maior área de incidência é essa daqui, ó. Seria nessa direção aqui, nessa direção, a direção da Queimada Grande. Certo. Quais são os outros pontos que a gente consegue ver daqui? Ali é o Guaraú, né? Sim, ali atrás do morro é o Guaraú. E aqui, o avistamento, ele é fenomenal, porque ele é diário. Se eu te falar, vamos lá ver à noite, você vai ver. Me diz uma coisa, tem um outro caso também que tu está investigando, da Sandra. Tu pode me falar sobre esse caso? Então, cara, a Sandra, ela teve acesso a um material. Câmeras de vigilância gravaram luzes em forma pequenas e em formas gigantes. E ela resolveu me confidenciar e me pediu ajuda para decifrar o que era aquilo, o que estava acontecendo. Me passou as imagens, eu analisei um pouco as imagens, precisa de alguns recursos especiais, mas nitidamente você vê, inclusive, os raios saindo. Na casa dela, parece que esses orbes a perseguem. As imagens das câmeras de segurança entregues à pesquisadora Sandra são tão impressionantes quanto os fenômenos fotografados por ela em sua própria casa. Bom, foi no ano de 66, na cidade de Piracaia. Naquela época não tinha nada, então as pessoas se distraíam na praça, onde tinha a igreja, né? E eu era pequenininha, brincando.
de pega-pega com outras crianças, os adultos conversando. E quando foi minha vez de procurar os amiguinhos, eu vi uma criatura bem de frente. A hora que eu abri o arbusto, estava ali. Abaixadinho, vermelhinho, meio amarronzado, com o olhinho vermelhinho. E daí gritei muito. A impressão, a gente não sabe porque é pequeno, né? Mas a impressão que eu tive é que ele se assustou também, porque ele ficou paralisado. Daí os adultos começaram a procurar, mas não acharam mais nada. Depois do primeiro contato, a gente é criança e acaba se esquecendo. Mas ao longo, enquanto eu fui crescendo, foram acontecendo outras coisas. E daí eu comecei a pensar no assunto. Então eu comecei a ver. E essas bolas começaram a vir na minha direção. É mais ou menos um tipo de plasma, uma energia. Eles podem tomar qualquer tipo de forma, eles têm poder para isso. Então, vem, tá? E fica em cima da minha casa. E logo em seguida eu já começo a ver os orbes. Eles aparecem no telhado, eles aparecem dentro da casa. A gente fotografa eles sempre assim numa interfase. Eles nunca estão fixos, eles são meio transparentes. Você vê que eu tenho umas fotos aí que me toma inteirinho. Então, eu recebo vídeo de toda a parte do Brasil, às vezes vem até de fora. E esse vídeo me chegou e foi a maior surpresa da minha vida. Eles tomam conta de 23 câmeras de segurança e numa dessas vigias dele lá, ele se deparou com uma bola gigantesca. E daí saíram essas bolas de energia, de todos os tamanhos, se dividiam, se multiplicavam e entravam na Terra, saíam da Terra. Assustador. Sandra entregou os vídeos das câmeras de segurança para que o ufólogo Suzeliton Saga investigasse o fenômeno dos orbes. Convidei o Saga para me ajudar a instalar as câmeras de segurança na casa de Sandra, a fim de investigarmos o fenômeno dos orbes, que de um jeito ou de outro não param de chegar até ela.